Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas ao Diário do TST, canal que eu desenvolvo para ajudar os profissionais da qualidade, meio ambiente, saúde e segurança do trabalho a aplicarem de maneira simples e fácil normas, procedimentos, requisitos legais no ambiente onde atuam. Meu nome é Gustavo Vanck, sou técnico em segurança do trabalho, auditor interno de SGI e consultor de SGI, Sistemas de Gestão Integrado, qualidade, meio ambiente, saúde e segurança do trabalho. No vídeo de hoje eu quero tratar com vocês três temas extremamente importantes para a saúde e segurança do trabalho, inclusive temas que foram alterados recentemente. Então fica até o final do vídeo, aproveite esse conteúdo para melhorar a sua carreira e aplicar no seu dia a dia. Para a gente começar a falar e definir e entender e refletir sobre esses três temas, que é justamente o PPRA, o Programa de Gerenciamento de Riscos e o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, eu quero definir algumas coisas com vocês. Primeiro, vamos olhar para o objetivo de cada NR, para a característica de cada NR. Porque se a gente não olhar isso, a gente fica meio que perdido dentro destes conceitos e dentro da aplicação destas normas ou destes programas. Então vamos lá. Primeiro, eu inclusive, né, para trazer e embasar todo esse vídeo, toda essa nossa reflexão, eu fui buscar no próprio texto da NR o que ela traz como objetivo. E eu vou começar, a gente vai começar essa reflexão pelo texto atual da NR9, que fala do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Qual que é o objetivo dela? O que ela traz para a gente? Vamos dar uma lida? Então ela fala que esta norma regulamentadora estabelece a obrigatoriedade da elaboração e implementação por parte de todos os empregadores e instituições que admitam trabalhadores como empregados a o programa de prevenção de riscos ambientais, visando a prevenção da saúde e a integridade dos trabalhadores através da antecipação, reconhecimento, avaliação e consequente controle das ocorrências dos riscos ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho, tendo em consideração a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais. Então, se tratando de um programa, esta NR ela obriga as empresas a elaborar este programa de prevenção de riscos ambientais. Então, o objetivo, a característica dessa NR que está em vigor é você fazer com que a empresa identifique os riscos ambientais e tome ação ou elabore planos de ação sobre estes riscos. E se você discorrer aí a NR, você vai ver que existe um documento que deve ser elaborado. Então, a NR9 hoje, o PPRA, ela tem um documento. Você tem que elaborar esse documento onde trata disto que a gente acabou de ler dentro da NR9. Sofreu mudanças, ela foi avaliada, foi analisada e teve mudanças desta NR, que não foi publicada ainda. Provavelmente vai entrar em. Foi publicada, mas não entrou em vigor. Provavelmente vai entrar em vigor agora em agosto. E o que diz? Qual que foi essa mudança? Qual que foi essa visão dentro dessa nova, desta nova NR, nessa NR9? E aí eu trouxe para vocês também para a gente poder fazer uma reflexão e depois continuar o nosso bate-papo. Então a nova NR ela vai falar que esta norma estabelece os requisitos para avaliação das exposições ocupacionais a agentes físicos, químicos e biológicos, quando identificados no Programa de Gerenciamento de Riscos, previsto na NR1, e subsidiá-lo quanto às medidas de prevenção para os riscos ocupacionais. Então, qual que é o objetivo desta mudança? Olhar para a avaliação dos riscos ambientais. Só isso, né? E adotar medidas de controle. Só isso e tudo isso, né? Porque quando você faz a avaliação dos riscos, você vai ver que tem bastante trabalho a ser feito nesta avaliação e neste reconhecimento. Então, ela mudou de ter um programa de prevenção ou um documento obrigatório, e aí, como eu falei, você vai discorrer, a hora que você vai lendo a NR9, ela atual, ela vai falar destas avaliações que estão contidas no novo texto, vai falar das medidas de controle
e vai falar também do documento que deve ser entregue ou deve ser disponibilizado nas avaliações, nas fiscalizações, enfim, quando for necessário, esse documento deve estar disponível. No novo texto, né, como objetivo, e a gente acabou de ver, não tem o programa, e sim o reconhecimento dos riscos ambientais. Por quê? Está lá no texto da NR1 ou na obrigatoriedade da NR1 em elaborar o programa de gerenciamento de riscos ocupacionais. Então, já pegando esse gancho para o PGR, quero trazer também qual é o objetivo da NR1. O que a NR1 tem como objetivo dentro da segurança do trabalho? E ela vai falar: o objetivo da NR1 é estabelecer as disposições gerais, campo de aplicação, termos e as definições comuns nas normas regulamentadoras relativas à saúde e segurança do trabalho e as diretrizes e os requisitos para o gerenciamento de riscos ocupacionais e as medidas de prevenção em saúde e segurança do trabalho. Então, aqui nós estamos falando dentro da NR1, dentro das disposições gerais, do gerenciamento de riscos ocupacionais. E aqui eu já começo a colocar uma diferença e já começo a colocar uma visão diferente sobre esses gerenciamentos de riscos ocupacionais. Qual é essa visão? Gestão de segurança e saúde dos trabalhadores. Este é o grande foco. A NR1 ela dá uma detalhada, ela foca só nos riscos ambientais, mas eu acho que é importante vocês ou nós, profissionais da saúde e segurança do trabalho, dentro do SESMIT, olhar para esta NR1 como gerenciamento da saúde e segurança do trabalho. Depois, mais para frente, eu vou explicar o porquê desta visão. Então, entendam, nós temos hoje um texto voltado para a obrigatoriedade de entrega de um documento, que no dia a dia e na realidade a gente sabe que simplesmente é um documento que ele é elaborado por cumprimento de norma, né? Ele não tem uma efetividade, apesar de tratar isso, a NR9 é muito inteligente, mesmo no texto atual, com relação aos riscos ambientais. Ela fala que você deve reconhecer, que deve adotar medidas e que essas medidas devem ser controladas, devem ser avaliadas, devem ser elaborados planos de ação para isso. E a gente sabe que na realidade isso não acontece. Pensando nisso, mudou-se o texto para os reconhecimentos de riscos ambientais, que no frigir dos ovos, na realidade, deve seguir o texto que está vigente hoje. Então você tem que avaliar os riscos, você tem que reconhecer os riscos, você tem que prever os riscos, mas você não precisa hoje elaborar um programa, um documento. Porque esse documento está lá na NR1 como programa de gerenciamento de riscos ocupacionais. Então essas são as primeiras diferenças que nós temos dentro dessas NRs, dentro dessas duas NRs que estão vigentes, que vão entrar em vigor em agosto e que está causando essa complexidade no entendimento, né? Que não é tão difícil. Você já deveria fazer isso. Repetindo, no texto antigo da NR9, ela já tratava desse reconhecimento de risco. Agora, ela está tirando da NR9 e está colocando essa obrigatoriedade dentro da NR1 com o programa de gerenciamento de risco. Então, diferença básica entre elas. Qual que é a grande vantagem de você ter essas mudanças, né? Primeiro, você está saindo da obrigatoriedade de um programa que está lá no reconhecimento de riscos e está trazendo para um gerenciamento de riscos ocupacionais. Ou seja, você está trazendo para algo mais completo, para algo que você não vai simplesmente olhar para a saúde e segurança do trabalho ou para os riscos envolvidos na atividade. E por isso que eu falei para vocês que é importante você entender da gestão da segurança do trabalho. E aí eu vou contar um pouquinho da minha história, né? Eu entrei inicialmente com gestão da qualidade, né? Então,
primeiro contato com esta área de sistemas de gestão foi na qualidade, onde eu acabei desenvolvendo um sistema de gestão de qualidade lá atrás, antes da versão 2008, na versão 2000, para uma empresa. E neste momento eu comecei a ter contato com as ferramentas da qualidade, entender como se faz uma análise de causa raiz de uma não conformidade, entender a necessidade dos documentos dentro do sistema de gestão, dentro da empresa, para que serve, por que eu preciso ter uma rastreabilidade, por que eu preciso ter um equipamento de medição, seja um decibelímetro, um paquímetro ou um termômetro calibrado e com certificados de calibração. Eu comecei a entender o porquê é necessário e qual é a importância da análise da alta direção, e aqui você entenda a alta direção como os gestores da empresa dentro desse sistema de gestão. Então foi esse o pontapé inicial, lá na qualidade. Passei pelas mudanças para a versão 2008 e para a versão 2015, da norma da ISO 9001. Gustavo, por que você está falando isso? Porque na mudança e nessa minha experiência, eu começo a enxergar que a gestão da empresa, a gestão dos sistemas de qualidade, traz resultados significativos. Você começa a reduzir, e aqui com foco agora um pouquinho na qualidade, você consegue reduzir as peças que são produzidas inadequadamente. Você começa a colocar uma consciência, você começa a evidenciar para os trabalhadores a importância da atividade que ele está desenvolvendo e o resultado dessa atividade bem executada. Ele começa a entender a importância dos procedimentos, das instruções de trabalho. Qual é o impacto disso no resultado da organização e no resultado do seu trabalho? Pensando nisso, em 2015, eu implantei um sistema de gestão integrado. E aí eu começo a ter mais contato com a gestão da segurança do trabalho, com a gestão do meio ambiente. E atrelando os três temas, qualidade, meio ambiente, saúde e segurança no trabalho, você começa a enxergar os possíveis resultados para a organização com a implementação e a implantação de um sistema de gestão eficaz com foco na eficiência, né? Então, é importante você enxergar isso dentro da sua gestão. E aí eu falo que nós devemos pensar em gestão da segurança do trabalho, porque com essas ferramentas, com esta visão, você começa a entender aonde você pode atuar e gerar resultados. Esse que é o grande foco, e isso para que isso que serve os sistemas de gestão, trazer resultados. E essa minha caminhada durante o período lá da qualidade, quando eu comecei a mexer com isso, entender as ferramentas da qualidade, entender as análises pela alta direção e os documentos que são necessários, procedimentos e instruções, eu vi que a segurança do trabalho tem muito a ganhar com isso. E aí eu trago para vocês e eu falo que nós devemos enxergar a gestão de reconhecimento de riscos como gestão da segurança e saúde do trabalho. Então você vai olhar para estas duas normas, a NR1 e a NR9, né, e entender como que você pode aplicar, avaliar e desenvolver a sua gestão de saúde e segurança do trabalho e gerar resultados. Como que eu vou fazer uma avaliação de riscos ocupacionais efetiva, eficaz, para que esta avaliação, com esses dados, eu coloque no programa de gerenciamento de riscos ocupacionais, dentro do meu inventário de riscos, e entender quais são as ações que vão ser adotadas para aquela atividade propriamente dita. E, consequentemente, nós vamos entrar na gestão dos riscos ocupacionais. Então, gerenciamento de risco ocupacional é macro, é olhar para a empresa como um todo. Dentro do gerenciamento de risco ocupacional, eu vou ter o programa de gerenciamento de riscos, o atendimento à emergência, a avaliação
e os níveis e a avaliação e a priorização com relação à gravidade, severidade de cada atividade. Então eu vou olhar para o macro. Quando eu começo a detalhar, eu vou para o programa de gerenciamento de riscos. Dentro do programa de gerenciamento de riscos, eu vou ter claramente o meu inventário de riscos, e dentro desse meu inventário de riscos, eu vou ter todas as atividades relacionadas com os seus perigos, com os seus riscos, com seu grau de severidade, seu grau de probabilidade, e aí você vai ver se isso, qual vai ser a priorização dentro desse seu programa de gerenciamento de risco e, consequentemente, o seu plano de ação para fazer com que aquele risco seja eliminado, seja minimizado, seja substituído, que você adote medidas de engenharia, medidas administrativas, até você chegar no equipamento de proteção individual. Então, esse é o foco do programa de gerenciamento de riscos. O PPRA, que era o programa que ele é muito parecido com o PGR, não estava sendo efetivo, não estava sendo claro para todo mundo e isso não estava sendo prático, ele deixou de existir, o documento, né? E aí ele coloca junto no programa de gerenciamento de risco. Isso vem muito em paralelo com a publicação e com as alterações das normas ISO. Então, como eu falei para vocês, eu passei pela mudança da versão da ISO 9001 na versão 2000 para 2008 e depois da versão 2008 para a versão 2015. E, consequentemente, a ISO 14001, que fala de meio ambiente, também teve uma mudança significativa em 2015 e logo depois, em 2018, nós temos a publicação da ISO 45001, que fala justamente da gestão da saúde e segurança do trabalho. Então, com tudo isso acontecendo, a mudança destas duas normas vem em conjunto com estes acontecimentos da ISO. Por que da ISO? Porque a ISO é uma norma que ela está muito bem difundida dentro do Brasil, ela é muito bem aceita e você tem várias empresas que estão aplicando esses sistemas de gestão dentro das suas organizações e trazendo resultados. Isso que é o mais importante. Né? Quando você começa a ter um sistema de gestão funcionando dentro da organização, ele gera resultados e inteligentemente foram alteradas com uma parte com foco nessas mudanças que a ISO está trazendo para a gente. Então você tem que ter esse foco de gestão dentro da saúde e segurança do trabalho para trazer os seus resultados, né? O que vai acontecer? Então, com foco em tudo isso, entendendo que o PPRA deixa, o documento PPRA deixa de existir, mas eu continuo tendo que avaliar os riscos ambientais. Entendendo que esses riscos ambientais eles vão fazer parte do programa de gerenciamento de risco, que está contido dentro do gerenciamento de riscos ocupacionais, o macro, vamos dizer assim. Né? O que vai acontecer com a organização? Fazendo isso de maneira eficaz, você vai trabalhar cada um deles, cada tarefa, você vai reconhecer cada atividade, inclusive você que está assistindo esse vídeo aqui no canal, você vai ver que tem uma série de conteúdos falando sobre estas avaliações de risco, falando sobre programas de controle, programa de gerenciamento, onde eu detalho mais isso. Então você corre aqui nos vídeos do Diário do TST, vai ter mais conteúdo para você assimilar e aplicar no seu dia a dia. E depois você vai ter a gestão da saúde e segurança do trabalho. Então, com resultados, esse que é o importante. Focando na redução de acidentes, focando na redução de absenteísmo, focando na diminuição, na melhora do FAP, do fator acidentário previdenciário, tudo isso com um sistema, com uma gestão bem aplicada, com uma gestão bem elaborada, você vai trazer resultados, não tem como fugir disso. Se eu não fizer isso, Gustavo, eu vou fazer o mínimo. O que vai acontecer com a minha organização? Primeiro, seu número de acidentes e seus problemas vão continuar existindo. Então, esse é o primeiro fato, né? Você não vai mudar nada, vai continuar do mesmo jeito. E se você acha que isso está tudo bem, provavelmente para os resultados, para a organização, não.
porque você vai continuar com acidente, você vai continuar com absenteísmo, você vai continuar com tudo isso que nós estamos falando e, consequentemente, a sua empresa vai continuar pagando caro pela gestão da segurança do trabalho. Porque uma boa gestão traz resultados. Ela não pode ser que ela não traga resultados de um dia para o outro, mas a continuidade desta gestão, a continuidade desta preocupação vai trazer resultado lá na frente. Isso não tem como fugir, isso é inevitável. Depois, se eu não implantar, o que vai trazer de errado, né? Então eu trouxe para vocês aí um pouco dos acidentes. Aliás, pode ser que, inclusive, você tenha uma tendência de aumento destes acidentes. Por quê? A gestão da segurança do trabalho, ela tem foco na comunicação e na transparência. Se você faz uma gestão de maneira adequada, você vai comunicar o seu trabalhador, você vai conversar com ele e explicar para ele, fazer com que ele entenda sobre a atividade que ele está desenvolvendo. Se você não faz isso, simplesmente trata de como da segurança do trabalho como sempre foi tratada, você vai ter aquele colaborador que vai estar sempre desconfiado e estar sempre descontente com a segurança do trabalho. Descontente por quê? O técnico em segurança do trabalho, os mais antigos, e não está errado isso, tá? Porque era um pensamento mais antigo, um pensamento mais comum. Você ia lá, o técnico ia lá, simplesmente parava as máquinas e dizia: olha, não pode funcionar desse jeito, precisa corrigir, você não pode fazer desse jeito e pronto, acabou. Isso gera uma indisposição com a área produtiva, porque você está parando, você não está deixando a coisa fluir, você não está dando resultado. Pensamento correto da parte técnica e é isso mesmo. Porém, nós podemos fazer isso de uma maneira diferente, explicando para o operador da máquina e para o encarregado que a atividade que ele está desenvolvendo está gerando risco, está trazendo possibilidades de acidente, inclusive de morte, dependendo da situação. Então, entenda como a comunicação muda e como você começa a mostrar a importância da atividade sendo executada de maneira correta, tanto para o operador quanto para o encarregado. Tendo conhecimento e tendo entendimento disso, você consegue aplicar medidas corretivas e depois elaborar um plano de ação corretivo. Como assim, Gustavo? Medidas corretivas e um plano de ação corretivo. Você identificou alguma atividade que está sendo executada em desacordo com alguma NR. Você vai chegar para aquele operador e vai falar assim: olha, para você executar essa atividade, você vai precisar fazer estas situações. Né? Então, por exemplo, você tem uma atividade que você vai realizar em altura. Poxa, tem que ter os exames médicos. Você não vai autorizar o trabalhador a fazer. Você não vai autorizar o trabalhador sem seguir a NR35. Então, como é que você vai fazer? Você vai simplesmente falar para a pessoa, falar assim, não, você não vai subir, pronto, acabou? Não. Você vai pegar, vai explicar para a pessoa, mostrar para ela o que a NR35 pede, quais são as consequências do não atendimento, e junto com ela você vai fazer com que ela faça os exames, faça o curso, o que for preciso para ela poder realizar aquela atividade. E explicar para o encarregado que aquela atividade não pode acontecer, aquilo que você explicou para o operador, para o encarregado também ou para os gestores. Isso você está corrigindo aquele problema naquela hora. Mas como que eu faço para isso não se repetir, que é a ação corretiva? Então, você vai analisar a situação, por que aconteceu aquilo, e depois que você fez essa análise, você vai adotar medidas de controle para que isso não se repita. Essa é a grande sacada, essa é a grande oportunidade para você melhorar a sua saúde e segurança do trabalho. Então, tem uma atividade que não está sendo realizada de maneira correta, você vai corrigir. Exemplo que eu dei, trabalho em altura. Você não vai autorizar o trabalhador subir para realizar as atividades sem o cinto, sem o certificado, sem os exames médicos necessários. Você não vai autorizar. Mas você vai ajudá-lo a corrigir isso. Então, o trabalhador foi lá, fez o treinamento,
pegou o cinto adequado, fez os exames médicos, aí você autoriza a subida. Simplesmente não vai se repetir mais? Não. Você só corrigiu o problema para aquela situação. Você precisa ter a visão para que esta situação não se repita. E aí eu entro com a análise de causa ou com a ação corretiva. Vou entender quais são as causas e vou adotar plano de ação para que essa causa não se repita. Isso está relacionado com o gerenciamento de saúde e segurança do trabalho. Por isso que eu falo, não adianta você simplesmente elaborar um PGR se você não tiver a visão de gestão da saúde e segurança do trabalho. E a gestão da saúde e segurança do trabalho também tem dentro dela a gestão do gerenciamento de riscos ocupacionais. Então é uma visão muito maior, muito mais ampla. Você está olhando para resultados. E para os dias de hoje, para os dias atuais, com base em tudo isso que eu falei dentro do vídeo, nós precisamos focar na gestão da segurança do trabalho com resultados. Como é que eu faço isso? Com gerenciamento de risco ocupacional, com um programa de gerenciamento de risco bem aplicado e com aquele foco que a gente tinha no PPRA, que era o reconhecimento de riscos, fazer de maneira bem feita. Não preciso elaborar o documento, mas aquele reconhecimento de riscos, aquelas avaliações qualitativas e avaliações quantitativas dentro do meu ambiente de trabalho devem ser muito bem feitas, para que você possa entender a sua empresa e depois fazer toda a gestão. Então, isso era esses são os itens que estão dando tanta preocupação e que ficam mais claros quando você consegue enxergar a importância do gerenciamento da saúde e segurança do trabalho e os resultados que isso pode trazer para vocês. Tem inúmeras empresas que vocês procurarem aí com casos de sucesso de aplicação de uma gestão de saúde e segurança do trabalho eficaz e eficiente e o quanto isso trouxe de resultado. Gustavo, qual que é o primeiro passo? Por onde que eu começo? O que você falou é tudo muito lindo, é muito bom, eu sei disso, mas por onde que eu posso começar? Eu sempre falo, comece entendendo a sua organização e fazendo o mapeamento de processo. Como que a sua empresa funciona? Como que sua empresa reconhece e olha para essas atividades? Como que a sua empresa existe? Por que que ela existe? Da onde que ela veio? Para onde que ela vai? Comece conhecendo a empresa onde você está atuando. Esse é um passo importantíssimo, porque você conhecendo a empresa, você começa a aplicar técnicas para que o gerenciamento de riscos e a gestão da segurança do trabalho comece a entender e comece a funcionar dentro da sua organização. Então, primeiro passo para a grande mudança, para que você possa mostrar mudanças para a sua empresa e mostrar para a empresa que ela pode sim ter resultados com a saúde e segurança do trabalho, comece conhecendo a sua empresa, comece entendendo como que ela funciona, qual é a história dela, qual é o objetivo da empresa, mas para onde que a empresa quer ir e qual é o ponto onde a empresa quer chegar. Ah, mas isso não tem a ver com saúde e segurança do trabalho? Num primeiro momento, não. Mas se você pensa que a empresa está com foco em aumentar a produtividade, por exemplo, qual é a consequência desse aumento de produtividade? Você vai ter horas extras? Você vai ter aquisição de maquinário? Você vai ter aumento de pessoal? O que que a empresa vai fazer para aumentar essa produtividade? E aí junto está a segurança do trabalho. Então, sim, se a empresa tem um planejamento estratégico e ela está pensando em evoluir, essa evolução vai esbarrar, vai ter consequências na saúde e segurança do trabalho. E o que que você entende disso, ou o que que você entende dessa mudança que a empresa, desse planejamento que a empresa está fazendo para você ajudar a aumentar os resultados ou para você fazer com que esse planejamento estratégico aconteça sem que você aumente acidentes e tenha consequências negativas aí. Então, esse é o grande primeiro passo que você tem que dar para você implantar uma gestão de saúde e segurança do trabalho dentro da sua organização. Lógico, aproveite os conteúdos que estão aqui, que além desse,
você vai conseguir aplicar outros aí dentro da sua organização para que você possa ter resultados significativos. Bom, eu fico por aqui. Não esqueça de curtir, compartilhar, comentar esse vídeo. O seu comentário é muito importante e faço questão de respondê-los individualmente para que a gente possa agregar conhecimento e evoluir profissionalmente e evoluir, fazer com que as nossas empresas, com que o nosso trabalho seja diferenciado dentro da empresa que a gente está atuando. Não se esqueça, dá uma passadinha nas redes sociais do Diário do TST que estão aí embaixo. Tem um site, tem Instagram, tem Facebook. Passa lá, tem mais conteúdos para que você possa aplicar. Inclusive, lá no site tem cursos onde eu falo de sistemas de gestão, tanto para qualidade, quanto para meio ambiente e o sistema de gestão integrado. Então, se você ficou curioso, dá uma passadinha lá, que eu tenho certeza que você vai ter conteúdo que vai estar ligado a você e que você vai conseguir aplicar no seu dia a dia. Um grande abraço e a gente se encontra no nosso próximo vídeo.